Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34. Amém. Amém? Vamos estar lendo então, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, olha: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Gente, a importância de seguir Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se nós não seguir Jesus, irmãos, nós vamos seguir quem? Com certeza nós iremos para o caminho errado. Muitas vezes tomamos desvio, atalho, né? Glória a Deus, e dá sempre em precipício. Mas quando nós seguimos Jesus, nós seguimos para o lado certo, o lugar certo, da maneira certa. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, nós oramos sobre esta palavra que foi lida, Senhor, porque essa palavra não é minha, Senhor Jesus da glória, não é, Senhor, de nenhum homem importante, Senhor Jesus da glória aqui da terra, mas é única e exclusivamente do Senhor, Pai, por intermédio do Espírito Santo, que nos traz a revelação desta palavra aos nossos corações, Pai. Senhor, eu sou insignificante, Senhor Jesus da glória, diante de tanta grandeza do Senhor, meu Pai, mas te peço, meu Deus, que o Senhor venha me usar, Senhor Jesus da glória, e eu digo para o Senhor, Pai, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Ó grande Jesus, que eu possa entregar aqui, Senhor Jesus da glória, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, Pai, nada mais, nada menos. Assim, ó Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem pode? Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, bem alegre. Só o Senhor é Deus, aleluia. Irmãos, eu quero trazer aqui uma confusão, quer dizer, aliás, eu quero esclarecer, né, a confusão que muitas pessoas fazem acerca dessa passagem, né, glória a Deus, de Mateus capítulo 20, versículo 29, fala sobre os 2 cegos de Jericó. Também, irmãos, Marcos capítulo 10, versículo 46, e Lucas capítulo 18, versículo 35. Porque todos esses evangelhos, são os 3, né, glória a Deus, Lucas, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, relata, né, esse texto sagrado. E uma pessoa disse para mim: eu dei a minha Bíblia novinha, eu dei ela para os outros porque ela está errada. Eu falei assim: peraí, eu nunca soube que a Bíblia está errada. Não, mas eu li na Bíblia que fala que é um cego, na minha estava falando que era 2, então eu dei ela para os outros. Gente, veja como é importante a gente estar lendo a palavra de Deus, está buscando o Espírito Santo, sabedoria, discernimento, interpretação, né, para a gente não fazer besteira, porque a palavra de Deus, ela não traz contradição, gente, não traz. Então, porque nós vemos aqui, ó, em Mateus, né, glória a Deus, capítulo 20, versículo 29, fala que, e saindo eles de Jericó, quer dizer que ele estava saindo, não é isso, igreja? Amém. Glória a Deus. Marcos também, ele diz assim: saindo ele de Jericó, mas os discípulos da multidão, né, encontrou lá o cego Bartimeu, que já tinha um nome. Lucas capítulo 18, 35, diz assim: chegando perto de Jericó, aí as pessoas fazem uma confusão e falam assim: tem contradição na palavra de Deus. Não tem, gente. Não é uma contradição. Por quê? Porque havia 2 Jericó.
Uma foi destruída, né, pelos israelitas, que nós conhecemos da história, né, de Josué, quando ali as muralhas caíram. Só que eles reconstruíram, né, glória a Deus. Uma parte ela era habitada e Herodes também construiu uma outra Jericó, que elas eram pertinho uma da outra, ao máximo 1 quilômetro, né, uma da outra, que ligava a outra. Então, quando você estava saindo de uma, você estava entrando na outra, né? Louvado seja Deus. E naquele percurso, ali ficavam alguns mendigos, cegos, pessoas com deficiência, que as pessoas passavam por ali. Então, eles pediam ali uma esmola, uma ajuda, né? Então, enquanto que Marcos e Lucas falam de um cego, nós vemos que Mateus fala de 2 cegos. Afinal de contas, irmãos, era um cego ou era 2 cegos? Visto que os 3 evangelistas, né, estão narrando. Eu acredito que aqui a narração de Mateus, irmãos, ela é uma narração a respeito de 2 cegos que não era o mesmo que Marcos e Lucas relatam. No entanto, eles estavam na mesma direção, no mesmo caminho, né, sentados à beira do caminho, e ambos eram cegos. Porque nós vemos aqui, né, glória a Jesus, que Marcos, ele relata o nome do cego. Lucas não fala o nome do cego, né? E Mateus traz uma história mais completa a respeito, né, glória a Deus, dessa passagem. Então, o que eu entendo, glória a Deus, sobre essa história é que ali quando Mateus passa, irmãos, ele vê aquela situação, ele vê Jesus passando por ali, ele vê os 2 cegos, então ele quer narrar a história como ele está vendo. Ele vê os 2 cegos ali à beira do caminho, e eles, pelo barulho da multidão que andava com Jesus, e pelas conversas que eles ouviam, porque eles eram cegos, mas não eram surdos, e eles ouviram, eles entenderam que quem estava passando por ali era Jesus de Nazaré. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa, que existe uma coisa que a gente precisa aproveitar: as oportunidades que o Senhor nos dá. Muitas vezes a gente perde a oportunidade porque a gente não tem discernimento da situação. A gente não tem discernimento de que o Senhor está usando, né, glória a Deus, uma circunstância para nos abençoar. Então nós vemos que quando ele narra essa história, ele mostra que, primeiro, que Jesus, quando passa, eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Gente, uma coisa que Jesus tem de sobra: misericórdia, né? Glória a Jesus, aleluia. Mas eu quero dizer que é necessário a gente pedir. Então, pedir é orar. Só que ali, naquela situação, ele só tinha aquele momento para poder gritar, para pedir que Jesus os curasse, porque talvez eles não tivessem outra oportunidade. Então eles gritaram: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas também houve uma outra circunstância, irmãos, glória a Jesus, aleluia, que também havia ali os mensageiros, que muitas vezes quando você ora, quando você clama, ele chega para você e fala assim: não adianta orar não, pode parar de orar, não adianta. Você chega na igreja, você ora numa altura, de que adianta isso? Deus não está nem aí para o seu problema. Veja quanto tempo você está enfrentando isso, até hoje não aconteceu nada, não vai acontecer. Sabe o que é isso? Mensageiro de Satanás. E no meio da multidão tinha muitos mensageiros. Tinha muitos mensageiros de Satanás. E eles olharam para aqueles 2 cegos e disseram: Senhor, cala a boca, chega.
fica quieto no seu canto, você está aí na beira do caminho, continua mendigando, continua na escuridão, na sua cegueira, que Ele não está nem aí, Ele não vai olhar para você, não vai te curar, não vai fazer nada por você. Mas eles se calaram? Não. Está aí, irmãos, o segredo, a perseverança. A gente não pode se calar diante da circunstância que a gente está vivendo, que a gente está passando, ainda que Satanás olhe para nós e fale, cala a boca, não adianta você orar, porque não tem cura, não resolve, a sua situação não tem jeito, a sua causa na justiça está perdida, a sua família não tem mais recurso, o seu filho não tem recurso, não tem cura, o seu filho não vai sair das drogas, não vai sair da cadeia. Isso é mentira. Porque para Jesus, irmãos, não tem limite para fazer. Ele faz o que Ele bem quer. Ele faz a vontade dEle. Mas quando você tem vontade, quando você tem desejo, quando você ora, quando você pede, quando você clama, o céu se abre, aleluia, e o milagre acontece, amém? Aleluia. Então nós vemos, glória a Jesus, aleluia. Nós vemos aqui, glória a Deus, nos evangelhos que em Mateus, glória a Jesus, aleluia, nós vemos que o Senhor, Ele mandou, aqui vamos ler para a gente não perder o foco, né? Glória a Deus, aleluia. E quando Jesus parou, e parando Jesus chamou-os e disse, que quereis que eu vos faça? Quer dizer que Jesus os chamou. E Jesus está chamando tantas pessoas, irmãos, e as pessoas parecem que são surdas. E aqui, no caso deles, eles eram cegos, mas não eram surdos. E eles ouviram o chamado de Jesus. Eles entenderam que Jesus ouviu o seu clamor. Jesus teve compaixão deles. E para eles era importante, glória a Deus, aquele chamado. Eles ouviram o chamado e eles atenderam o chamado. E quando eles foram até Jesus, eles tinham pedido o quê? Misericórdia. E muitas vezes, quando nós chegamos diante do Senhor, irmãos, primeira coisa nós temos que fazer, pedir misericórdia, porque nós somos pecadores, nós erramos, nós falamos coisas que às vezes não deve, nós temos que pedir perdão ao Senhor e pedir misericórdia ao Senhor, para depois a gente entrar e pedir ao Senhor aquilo que a gente está precisando. E Jesus então olha para eles e fala assim, o que quereis que vos faça? E o Senhor me pergunta para nós da mesma forma, o que você quer? O que você precisa? Talvez você não veja os seus olhos físicos, não ouça com o seu ouvido físico, mas no seu ouvido espiritual, no seu coração, você vai sentir o Espírito Santo de Deus te perguntando o que você precisa. É só você responder para Ele o que você precisa. E Ele responder, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Irmãos, viver na escuridão não é fácil. E eu quero dizer para os irmãos que tem pessoas que vivem na escuridão. Às vezes não é a escuridão física, mas a escuridão espiritual. Que não consegue ver, enxergar o poder de Deus. Não consegue enxergar que Jesus Cristo deu a vida por todos nós, para perdoar os nossos pecados. Ele não consegue enxergar que Jesus continua fazendo milagre. Ele não consegue entender que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. Eles não conseguem entender porque estão numa escuridão espiritual. É a mesma coisa de estar no Egito. O Egito experimentou um pouco dessa escuridão. Porque quando o Senhor mandou a praga da escuridão, que 3 dias, irmãos, eles ficaram sentados no mesmo lugar, porque eles não tinham como levantar. Não havia nenhuma luz. Era tão escuro, a escuridão era tão densa, que dava a impressão que podia pegar nela. Então eles não viam nada, irmãos, nada. Eles ficaram sentados 3 dias no mesmo lugar, estavam no mesmo lugar, não tinha como se arredar a pé dali, porque não
isso. Que aquela praga, irmãos, Deus estava mostrando para eles a escuridão espiritual que eles viviam, adorando deuses estranhos, fazendo coisas, glória a Jesus, aleluia, que para nada servia no quesito de salvação, de libertação, de poder de Deus, para nada resolvia. Quando chegava a noite, eles não saíam de casa, porque tinham medo da escuridão. Eles achavam que à noite eles estavam desprotegidos. Agora é diferente, nós que somos cristãos, nós sabemos que seja de noite, seja de dia, seja de madrugada, qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia do ano, nós somos protegidos pelo Senhor, porque nós não vivemos mais na escuridão. O Senhor é a nossa luz. A luz do Senhor, ela brilhou na nossa vida de uma forma maravilhosa, que para nós não tem mais escuridão. Louvado seja Deus. E quando nós olhamos para esta palavra, glória a Jesus, aleluia, o Senhor tirou eles da escuridão. E aquilo foi muito importante para eles, foi tão lindo, tão maravilhoso, né? Glória a Jesus, aleluia, que eles ficaram tão extasiados, tão felizes, que eu creio que eles começaram a gritar, a louvar a Deus, a agradecer o nome do Senhor. Por isso que eu entendo que aqui passa-se por duas histórias bem parecidas. A que Mateus conta e a que Lucas e Marcos contam. Naquilo que eles glorificam a Deus, naquela alegria toda de ter sido curado, a gente está enxergando, glória a Deus, aleluia, né? O filho de Davi, o Senhor, Ele nos curou. Talvez naquele mesmo caminho, à beira daquele caminho, tivesse um servo assentado também, estivesse ali também mendigando, estava ali com a sua capa nas costas, e ele começa a escutar o barulho, e ele começa a escutar aqueles que gritar: nós somos curados, nós agora estamos enxergando, nós não estamos mais na escuridão, nós vamos seguir a Jesus Cristo. E peraí, se eles foram curados, eu também posso ser. E ele também começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora já não era mais no plural, agora era no singular, porque era um só servo. Agora ele gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Louvado seja Deus, aleluia. Porque a palavra fala que o que Mateus relata, Jesus tocou nos olhos deles e eles foram curados. Mas aqui, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, na passagem, na narração de Marcos e Lucas, o Senhor só falou, só a palavra do Senhor, foi só a palavra, foi como aquele servo, né, que estava moribundo, que ele disse: não, o seu Senhor disse: não, dizer somente uma palavra, meu criado sarará. Nesse caso, Jesus só deu a palavra, ele só falou, e ele foi curado. Por quê, irmãos? Ele chamou, aqui a palavra diz que, quer ver? Porque esses dois primeiros, ele chamou eles, né? Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra diz aqui, ó, no outro, diz assim, ó, dá um nome, né? Que Marcos dá um nome para o servo, que é Bartimeu, glória a Jesus, aleluia. Então, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Em todas as narrativas, né, tinha alguém mandando eles ficar calado, tinha alguém querendo calar eles. Acha que hoje é diferente? Não é, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Mas Jesus, parando, disse que o chamassem e o chamaram, né? Glória a Jesus, aleluia. Ali Jesus chamou. Aqui Jesus mandou que os seus discípulos, aqueles que estivessem ali, o chamassem. E Ele quer que nós façamos a mesma coisa, que nós possamos, irmãos, evangelizar, chamar as pessoas para a igreja, chamar as pessoas para aceitar Jesus, chamar as pessoas, aleluia, para fazer parte do reino de Deus, chamar as pessoas para entender, ouvir a palavra de
Deus, para chamar as pessoas para buscar o Senhor, né? Louvado seja Deus, aleluia. Agora, vejamos aqui em Marcos, glória a Deus, aleluia, no versículo 40, fala assim: então Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. Veja a diferença, irmãos, como houve 3 situações diferentes num contexto, praticamente, num contexto só. Mandou que lhe trouxessem. Então, muitas vezes o Senhor ele vai dizer para você: olha, vai lá e traz o fulano, vai lá e traz a Bertana. E você vai lá e fala assim: olha, eu venho te buscar, tem culto lá na igreja a tal hora. E a pessoa fala: ah, mas eu nem sei onde é a igreja e tal. Não, eu venho te buscar. Faz isso, irmãos. É isso que Jesus falou, glória a Deus. Ele mandou que eles trouxessem Ele. Então Ele quer que eu, você, nós, todos nós, possamos ir e trazer as pessoas para que a casa do Senhor se enche. Lembra da parábola da grande ceia? Ele mandou os seus servos, né? Glória a Deus. Ele convidou a muitos. E Ele mandou que os seus servos fossem buscar eles, porque tudo estava preparado. E eles foram buscar. O pior de tudo, irmãos, glória a Deus, aleluia, foi que muitos estavam ali: olha, eu casei, então não posso ir. Eu comprei uma junta de bois, eu tenho que experimentar, também não posso ir, né? Não, eu comprei um campo e eu tenho que ir lá. Então tudo era mais importante do que estar indo, né, para a ceia do Senhor. Talvez você vai dizer: olha, eu tenho feito isso, eu tenho ido buscar, eu tenho chamado, mas eles não vêm. Irmãos, na parábola da grande ceia, não foram todos que vieram também. A maioria deu desculpa e não vieram, mas os que vieram, glória a Jesus, aleluia, foram bem-aventurados. E você também será bem-aventurado se você trouxer um pecador ao arrependimento, se você trouxer alguém para a casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor, para que ele seja edificado, para que ele receba o conhecimento, para que ele receba a cura, para que ele receba a unção de Deus. Eu só vim porque alguém também me chamou, porque alguém me buscou, alguém fez como Jesus mandou aqui, ó. Vai lá e traz. A pessoa foi lá e me trouxe. E quando a pessoa me trouxe, eu não pensei 2 vezes. Quando eu ouvi a palavra, glória a Deus, eu ergui a minha mão, entreguei a minha vida para Jesus, mas alguém precisou ir lá me buscar. E quantas pessoas estão perdidas lá fora? E quantas vezes nós falamos assim: não é um problema nosso, se quiser vem. Tem tanta igreja com as portas abertas, tem tanta igreja, é só pegar aí, dar com os próprios pés. Irmãos, Satanás está mandando a gente se calar. Satanás está dizendo assim: ah, cala a boca, não chama não busca não, cala sua boca, deixa ele perder. Sabe por quê? Porque ele não quer que ninguém, irmãos, venha povoar o reino de Deus. Mas o Senhor deixou para nós, glória a Jesus, aleluia, uma palavra, glória a Deus: e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E nós conhecemos essa palavra, nós conhecemos esse vídeo, e nós vamos cruzar os braços, nós vamos ficar calados, nós vamos ouvir a mensagem de Satanás dizendo para nós: olha, fica no seu canto, tá bom demais, você já está na igreja, você já está lá, é que o pastor que faça, que o obreiro que faz. Não, irmãos, é uma obrigação de todo servo de Deus. Aqui as pessoas que estavam ali com Jesus, uns eram discípulos, mas nem todos, glória a Deus, aleluia. Eu não sei quem Jesus, né, mandou que buscasse, ele mandou, e as pessoas foram. E isso é que é importante, glória a Deus, aleluia. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que eles, irmãos, pediram misericórdia, eles clamaram, eles obedeceram, eles foram, glória a Deus, aleluia. Eles foram até o Senhor, e a palavra do Senhor, glória a Deus,
Ele nos mostra, irmãos, glória a Deus, aleluia, que todos gritaram. A palavra nos mostra, aleluia, glória a Deus, que todos receberam aquela ordem para que se calassem. Glória a Jesus, aleluia. Mas todos clamaram, todos receberam a misericórdia do Senhor. E como gritaram, eles reconheceram Jesus como filho de Davi. Que mesma coisa dizer filho de Deus? Reconhecimento. Se a gente não reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador, mas se não tiver reconhecimento, também não tem salvação, porque é Ele que salva. Foi Ele, glória a Jesus, aleluia, que nos comprou. Então, se não tiver reconhecimento, glória a Deus, aleluia, não tem salvação. Mas também tem uma coisa: todos eles estavam sentados à beira do caminho. E quantas pessoas estão sentadas à beira do caminho ainda nos dias de hoje? Aleluia. Quantas pessoas ainda estão com a sua capa sentadas na beira do caminho? E às vezes é um mendigo espiritual. Não é um mendigo, né? Glória a Deus, que precisa de dinheiro, que precisa de uma esmola, que precisa de uma ajuda financeira, mas é um mendigo espiritual. E está ali na beira do caminho, sentado na beira do caminho. A multidão está passando, está seguindo rumo ao céu, está seguindo Jesus, e ele está sentado na beira do caminho. E eu quero dizer isso, irmão, sabe por quê? Porque se nós ficar parados à beira do caminho, a gente pode até receber a cura. Porque se eu tivesse ficado sentado ali, se eu tivesse recebido a cura como eles receberam, e voltado e sentado à beira do caminho, porque eles praticamente estavam acostumados a receber ajuda. Eles estavam acostumados a sentar ali e receber uma ajuda de todo mundo que passava por ali, os de boa vontade, né? Se eles recebessem a cura e falaram, não, nós estamos curados agora, então vamos continuar sentados por aqui, vai continuar recebendo ajuda e vamos viver assim, tá bom demais. Não, tá não. Não tá. Eles não contentaram de ficar sentados à beira do caminho, eles estavam cansados de ficar à beira do caminho, mas eles queriam continuar no caminho, eles queriam seguir Jesus, eles queriam acompanhar Jesus, porque eles sabiam que seguindo as pisadas do Mestre, estava indo para o caminho certo, estava indo para o lugar certo, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Se nós não tomarmos o cuidado, nós vamos ficar na beira do caminho, nós vamos passar a ser só crente domingueiro, nós vamos passar a ser crente do dia de campanha, nós vamos passar a ser crente o dia que tem um pregador de fora. E Jesus, ele não está todo dia, eu não estou falando só da igreja aqui não, estou falando da igreja do Senhor em geral, irmãos. Em geral, quando a gente faz isso, é porque a gente está sentado à beira do caminho. A gente não está seguindo Jesus, a gente está seguindo, glória a Deus, aquele que vem, às vezes traz até uma mensagem bonita, mas muitas vezes você não sabe como que a vida dele está. Muitas vezes você não sabe se ele está andando com a vida no altar de Deus. Quantas pessoas a gente viu que pregou, que sapateava, que pulava, nadava, plantava bananeira, e pouco tempo depois a gente descobriu que aquela pessoa estava pregando em efeito de droga. E você estava lá, né, acreditando, glória a Deus, aleluia, se você só ia se fosse na pregação dele. E agora? Você vai deixar de seguir Jesus porque ele caiu no erro? Você vai deixar de seguir Jesus porque ele estava pregando errado? Não, irmãos. Talvez ele estivesse pregando a palavra de Deus da maneira certa, glória a Deus, a pregação certa, mas da maneira errada, com vida errada, com o altar quebrado. E eu quero dizer, irmãos, que o Senhor muitas vezes ele dá corda. Mas só que eu quero dizer também que a palavra diz que aquele que usa de engano não permanece na congregação do justo. Então nós temos que seguir Jesus Cristo, servir a Ele, glória a Deus. Não é só chegar na igreja, glória a Deus, receber a cura, tchau Jesus, qualquer dia eu volto, qualquer dia eu venho na igreja de novo.
Eu quero dizer muitas vezes que não adianta, irmãos. A gente fica sentado na beira do caminho, sentado com os braços cruzados, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E cantando, né? Glória a Deus, aleluia, só cantando. A obra outro faz, né? Ou a obra outro faz. Não tem problema, o pastor faz, o outro faz, o obreiro faz. Eu não tenho compromisso com isso, eu já entreguei minha vida para Jesus, já está de bom tamanho, não está não, irmãos. Tem que ter compromisso com Deus. Tem que ter compromisso com o Senhor, glória a Jesus, aleluia. Eu imagino o desejo que esses cegos tinham de poder ver a luz do dia. Eu não sei se eles eram cegos de nascença ou não, glória a Jesus, aleluia. Mas eu sei que a cegueira é uma deficiência terrível. Mas eles conseguiram enxergar frente a frente com Jesus. E quando Jesus ali, nos dois, Jesus tocou. Jesus falou e eles viram. Quem eles viram primeiro? A face de Jesus. Quem eles viram primeiro? Jesus. E quando você levanta a sua mão, entrega a sua vida para Jesus, joga fora essa cegueira espiritual, você vai ver Jesus, glória a Deus, porque Ele tem salvação. Aleluia. É Ele que tem graça, é Ele que tem um lugar preparado para você lá no céu, não é outro. Não é outro. Céu, que haja salvação a não ser o nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Mas eles seguiram Jesus, todos os três evangelistas relatam que depois da cura que eles tiveram, eles seguiram Jesus, não ficaram na beira do caminho, eles não ficaram ali empatados, né, glória a Deus, esperando um tempo, né, glória a Deus, que alguém passasse de boa vontade. E muitas vezes não é isso que Jesus quer. Levanta e vai, levanta e anda, glória a Deus. A gente não é um deficiente espiritual, não é, irmão. Jesus já tirou essa deficiência, Jesus já tirou a cegueira espiritual, tirou a surdez espiritual. Hoje nós temos o ouvido afinado para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Temos um coração, aleluia, cheio da palavra de Deus. Nós distribuímos essa palavra, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que o que a boca fala, o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, fala de Deus, prega a palavra de Deus, evangelize, chame as pessoas, glória a Deus, para estar na presença de Deus. Mas eu não sei pregar. Não precisa pregar não, irmãos, glória a Deus, aleluia. Convida alguém para a igreja. Mas eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa meio que, né, sou um bronco. Olha para dentro. Ele era apenas um pescador, mas não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. Mas quando o Senhor envia ali, né, glória a Deus, aquela visão para ele, dizendo que era para ele ir na casa de Cornélio, acompanhar aqueles homens que veio buscá-lo. E eles não entravam na casa de pessoas, entre aspas, né, glória a Deus, pecadores, porque eles achavam que só os da circuncisão que eram salvos. Ele não entrava, mas quando ele foi, irmãos, glória a Deus, aleluia, ele não tinha leitura não, mas ele tinha experiência com Deus, ele tinha experiência, ele tinha andado com Jesus, ele conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, ele conhecia a história de Jesus e ele viveu essa história juntamente com Jesus, e foi isso que ele fez. Aleluia. Ele entregou aquilo que tinha conhecimento de causa. E se nós estamos na igreja todo dia, nós estamos ouvindo a palavra de Deus todo dia, nós temos conhecimento de causa. Fala daquilo que você sabe, fala daquilo, glória a Deus, aleluia, que você tem conhecimento da palavra de Deus. Se você conhece, fala do pouco que você sabe, glória a Deus. Se você não vier no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Quanto mais você falar do amor de Deus, quanto mais você, né, levar a palavra do Senhor, mais o Senhor vai te ungir, mais o Senhor vai te usar, glória a Deus, aleluia, porque o propósito dele é salvar almas. E se você ganhar uma alma, glória a Deus, você vai salvar um pecador, glória a Jesus, aleluia, e vai haver festa no céu por um pecador que se arrepende. Imagina, glória a Deus. Tem pessoas que têm habilidade, né, glória a Jesus, aleluia,
E a pedra era o que? Era o coração duro. E aquele coração abriu então com a última martelada. E aquela pessoa recebeu. Mas lá em cima, quando você chegar lá, aleluia, o seu galardão está guardado. Por todas as palavras que você pregou. Se essa pessoa aceitou Jesus pela sua pregação ou não, mas aceitou pela pregação de outra pessoa. Mas você, aleluia, teve participação na salvação daquela pessoa, aleluia. Então, em nome de Jesus, irmãos, não fique só na cura, não fique só na bênção, não fique só na vitória. Não, Jesus já me deu a cura, Jesus já restaurou minha família, já restaurou meu casamento. Agora, assim, o dia que der tempo eu vou na igreja, o dia que der, né? Se der domingo eu vou, não, mas uma vez por mês tá bom, né? Eu oro em casa, tá bom, e daqui a pouco não oro mais em casa. Daqui a pouco não jejum mais, daqui a pouco não vai mais na igreja, daqui a pouco está voltando, irmãos. Glória a Deus, aleluia, como a palavra fala, que a porca voltou a remover, né, na lama. E o que eu quero dizer para vocês, glória a Jesus, aleluia, quando o Senhor nos lava, irmãos, Ele nos lavou, nos purificou, não volte para a lama, não volte para a sujeira, faça igual aqui esses cegos. Eles não queriam mais voltar para a cegueira. Eles queriam seguir Jesus. Eles não queriam correr o risco, glória a Deus, de deixar de seguir Jesus e poder voltar novamente para a vida que eles levavam. Eles queriam mudança de atitude, mudança de vida, e tiveram. Porque eu quero dizer para os irmãos, você pode pegar um porco no chiqueiro, dar um banho nele, passar perfume, passar creme, passar shampoo, e pôr limpinho, chegou aos bons assim nele, mas se você soltar ele, você não deixou de ser porco, primeiro posto de lama que ele vê, ele vai rolar lá, porque continua porco. Mas nós não somos porcos, nós somos servos de Deus, e o Senhor nos lavou, nós não vamos voltar a remover o pecado novamente, nós vamos seguir Jesus Cristo, porque Ele está nos levando, irmãos, na direção do céu. Porque Ele virá nos buscar, mas Ele só vai levar os que estão com compromisso com Ele. Ele só vai vir buscar, glória a Deus, aleluia, aqueles que estão no caminho, e não só sentados à beira do caminho. Então tome para você essa palavra, eu tomo essa palavra para mim. Eu não quero ficar na beira do caminho, eu quero ficar no caminho, porque Jesus está no caminho. A palavra diz, Ele disse, eu sou o caminho. Às vezes as pessoas falam, não, todos os caminhos, todas as religiões, todo caminho leva a Deus. Não, irmãos, não, só um que leva a Deus, e não é religião, não, é Jesus Cristo. Jesus não é religião, Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, aleluia. É Ele que leva para o céu, é Ele que leva para Deus, aleluia. Ele se leva para salvar ninguém, glória a Deus, aleluia. Mas se você, glória a Deus, está num lugar, glória a Deus, que está pregando a palavra de Deus, mostrando, ensinando o caminho, glória a Deus, continue lá, busque a Deus. Mas se você está num lugar que não está te ensinando o caminho, que não está mostrando para você a verdade da palavra de Deus, não é a minha verdade, não, irmãos. Ninguém é dono da verdade. Às vezes tem pessoa que prega como se ele fosse o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. A gente prega uma verdade que não é nossa, é de Deus. Nós temos que ser verdadeiro, mas é uma verdade que vem do céu. É uma verdade que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então façamos isso. Glória a Deus, aleluia. Façamos isso, para que nós não venhamos mais viver na escuridão que nós já tivemos no tempo passado. Graças a Deus, tem pessoas que nasceram no berço evangélico, não conheceram essa escuridão, mas eu conheci. Eu vivi na escuridão por muitos anos. Glória a Jesus, aleluia. E ela não é boa, irmãos. Ela não é boa. A gente vive enganado. A gente anda sem saber onde está colocando o nosso pé. A gente não vê o precipício que a gente está caindo. Mas quando a gente vê a luz, quando Jesus, aleluia, Ele acendeu a luz assim no meu caminho. Glória a Deus, aleluia. Que eu vi que era Ele,
Jesus, do perigo que eu estava correndo. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor é minha luz, é lâmpada para meus pés, é lâmpada para os seus pés, aleluia. E se você andar no Senhor, você não vai tropeçar, porque Ele é luz para o seu caminho, para o meu caminho, amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em nossos corações, aleluia.